Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui, graças a Deus, vai tudo bem, gente. Estamos indo, graças a Deus, tudo dando certo, tudo se encaminhando, tudo correndo bem. Um dia de cada vez, não é mesmo? E, gente, eu por aqui já arrumei lá em cima. Hoje o dia já começou cedo. Eu já tô, vocês ouviram o barulhinho aí, eu já tô com a máquina batendo. Eu tava com um monte de toalha de prata pra lavar, gente. E aí eu já coloquei as toalhas de prato para lavar, precisava dar uma boa lavada nelas, coloquei só toalha de prato lá para lavar. Já fui lá em cima, já tava com muita roupa para guardar, que eu colhi muita roupa do varal e não guardei, então eu tava cheia de roupa para guardar, minha e do Wagner. E dá bom dia, pessoal direito, garoto. Bom dia, pessoal. Bem? E aí eu já arrumei lá em cima meu quarto, já arrumei o ateliê, já guardei um monte de coisa que eu tinha pra guardar, né? Já arrumei aqui a sala já tá organizada aqui. E agora eu peguei aqui na cozinha. Tem uma louça aqui pra lavar e olha o que que tem aqui, gente. Aqui, ó, ainda tem um pedacinho do pudim de pão, gente, que eu botei ali e coloquei o tabuleiro já de molho pra me lavar. Eu tô com 2 peitos de frango aqui agora, que é pra mim, deixei descongelando ontem, que é pra mim picar, temperar e fazer eles. Porque hoje, gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer preparar esse frango e preparar uns sanduíches natural. Nós vamos preparar os sanduíches natural pro Eric e pro Wagner levar pro serviço. E nós temos aqui, ó, milho verde que eu comprei do moço que eu compro o leite dele. Eu comprei milho verde. E aí eu cozinhei, gente. E aí eu vou agora tirar ele da espiga porque eu vou aproveitar esse milho verde pra tá fazendo aí no nosso lanche, né? Então, eu vou agora lavar aquela louça para desocupar a pia, para aí eu pegar para fazer o sanduíche ali, fazer as coisas e a pia tá pura. Eu tô agora, gente, ó, já acabei de lavar a louça, agora eu vou tirar aqui, ó, o milho. Vou colocar aqui. Ô, gente, vamos aproveitar enquanto eu tô falando, tô picando aqui, deixa eu falar um negócio com vocês. Por que que eu vou fazer esses lanches? Gente, a escola que Eric estuda não dá comida no horário do recreio. A comida é na chegada e na saída da escola, do horário. Só que assim, tem que ser antes do horário de entrar e depois do horário da saída. Então, o Eric tem que ir muito mais cedo para a escola. Então, ele aproveita e almoça em casa. E se ele for jantar na escola, ele tem que jantar, ele perde o ônibus e aí tem que ficar muito tempo a mais no colégio. Só que tem um detalhe, gente. Mesmo que ele merende na escola, na hora que chegue, ou na hora que saia, gente, ficar de meio-dia e pouco até almoçar, vamos botar que ele almoça no colégio meio-dia e pouco. E aí ele ficar lá na escola. Quando que horário mais ou menos esse recreio, Eric? 3 e pouca, né? 3 e pouca da tarde. Eles ganham 3, 4, 5 biscoitos, que 99% das vezes é creme crack, com um tantinho assim, ó, de suco. E aí, é isso que eles têm que ficar até 6 horas. Então, assim, praticamente todos os alunos levam lanche, porque não aguentam ficar com fome. Menino, principalmente nessa fase que o Eric tá aí com 14 anos, e o Eric não come praticamente nada de manhã cedo, gente. Come praticamente nada. Igual agora, ele já levantou tem um tempão, já são 10h20, ele só tomou café, puro.
Não comeu nada, porque ele não come nada de manhã. Mas à tarde o Eric sente muita fome. E aí o Eric começou a não aguentar de fome, depois que voltou a estudar, começou a emagrecer. E a outra coisa, gente, é que ele começou a chegar em casa passando mal, porque não posso emagrecer. Ele tá falando lá, ele não pode emagrecer, porque já é magrinho, né? Se emagrecer mais ainda, tá doido. E outra coisa que ele começou a passar mal, porque ele não aguenta andar de ônibus com estômago puro. E aí ele começou a andar de ônibus com estômago puro e ele começou a passar mal, gente. Começou a se sentir mal, começou a chegar em casa com dor de cabeça, começou a chegar em casa com enjoo. Então, assim, eu tô tendo que comprar coisas pra ele fazer, né? Esses dias a gente tava com banana, ele levou vitamina de banana, aí eu coloco aveia na vitamina, né? Coloco mais coisas na vitamina. E aí eu comecei a fazer isso. Por quê? Esses dias atrás tinha biscoito de maisena, até biscoito de maisena eu coloquei na vitamina pra ele. Pra complementar o que ele come e ele aguentar até a hora que ele chega em casa, quase 7 horas da noite, né? Ontem mesmo ele chegou, já era 6h35. Isso num dia assim normal, porque ele sai da escola às 6 horas, né? Então ele vai pro ponto pegar o ônibus. E aí o ônibus que passa e que eles pegam. Dia de chuva, gente, dia de trânsito muito ruim, o trânsito trava lá pro lado do centro da cidade, então o ônibus demora a chegar, demora a vir. Então assim, não tem como ele aguentar, ele não estava aguentando de fome, são muitas horas sem comer, né? Mesmo que ele não levasse nada para a escola, gente, mesmo que ele não levasse nada, o que que acontece? É ficar sem comer de meio-dia e pouco. Um menino de 14 anos, eu não sei o de vocês, não sei como é que funciona na sua cidade, com você, com seus filhos, mas o Eric, por exemplo, ele não consegue aguentar a parte da tarde, ele almoçar, né, até meio-dia e ficar lá até 3h30 da tarde e aí só comer 3, 4 biscoitinhos, creme crack, um suco e não pode repetir. E depois ele ficar até 6 horas se fosse merendar, mas aí ele prefere não merendar para vir embora logo para casa. É muito tempo para ele, ele não consegue ficar sem comer. Então eu tô tendo que fazer coisas direto para ele poder levar para a escola. Tô tendo que fazer coisa direto, preparando as coisas para ele levar. É vitamina, é um lanche, é um biscoito. Assim que a gente tá fazendo, né? Para ele poder aguentar na escola mais tempo, né? E assim a gente tem feito para poder conseguir, né, fazer isso. Até porque, gente, outra coisa, o Eric pratica esporte. Deixa eu pegar a toalha aqui. Eric pratica esporte. Eric faz jiu-jitsu. Eric brinca na escola de várias coisas. O Eric anda de bicicleta. Então gasta muito caloria. O Eric soa muito. Igual o jiu-jitsu, a roupa dele chega em casa molhadinha. Molhadinha de suor, gente. E aí, como que ele vai continuar se alimentando pouco, comendo mal, assim, fica passando muitas horas sem comer, se ele gasta tanta caloria? E a outra coisa foi isso, gente, que ele começou a passar mal no ônibus, né? Ele começou a se sentir mal, descer do ônibus com dor de cabeça, com enjoo e querendo vomitar. Então, assim, ele começou a não aguentar, porque o estômago fica puro, né? O estômago fica puro e aí ele não aguenta. Então, por esse motivo, eu já estou aqui preparando algumas coisas para semana que vem. Estou me adiantando para semana que vem, né? Já deixando tudo organizado para semana que vem, porque para que ele tenha alguma coisa para comer, de preferência natural e que vai ajudá-lo a ganhar massa sem ser aquela massa gorda, né? E é isso que vocês estão vendo eu fazer aqui hoje. Mas eu queria conversar com vocês e um dos motivos explicar isso aí. Me contem aí como é que funciona na cidade de vocês, porque a escola que o Eric estudava no passado tinha comida no horário de recreio. O Eric comia todos os dias na escola, não precisava levar merenda. A única coisa que o Eric levava para a escola era água. Porque a escola, além da comida no horário de recreio, e era uma escola estadual, aqui no mesmo município, ele comia comida, pratão de comida, e ele sempre dizia que a comida era sempre gostosa, tinha sempre alguma coisa diferente, né, filho? Suco, tinha doce, tinha fruta, todo dia alguma coisa. O dia que servia doce não servia fruta, o dia que servia fruta, todos os dias tinha alguma coisa. Era fatia de abacaxi, era de melão, era banana, era melancia, era maçã, todo dia, laranja, todo dia tinha alguma coisa.
e a comida. Então eu nunca precisei me preocupar com isso. Mas agora, infelizmente, eu tô tendo que me preocupar, porque essa escola tá complicada pro Eric poder se alimentar corretamente lá. E não é só meu filho, gente. Eu conversei com várias pessoas que os filhos também estudam lá, que estão passando pela mesma coisa, inclusive os alunos da parte da manhã, né? Muitos estão falando a mesma coisa, que os filhos estão chegando em casa com muita fome. E a maioria agora começou a chegar em casa mais tarde, porque vai pro refeitório almoçar antes de ir embora para casa. Porque é a mesma coisa, o horário de saída de uns alunos e entrada de outros servem a refeição. Então muitos alunos estão indo para casa mais tarde porque tá morrendo de fome. Então em vez de ir para casa, prefere ir merendar primeiro, comer para depois ir embora. Então assim, era muito mais fácil quando esse almoço acontecia na metade do período, né? E não entrada ou saída dos alunos. Não tem nem lógica, né? Mas, né, ele já vem com a notícia e nos dá a notícia dessas situações, então fica complicado a gente falar qualquer coisa, né? A gente até conversa, fala, mas não tem o que fazer, né? O que a escola fez foi que, segundo me passou ontem, foi disponibilizar uma geladeira para que os alunos tenham suas coisas que queiram botar na geladeira, possam botar com seu nome, de preferência numa sacolinha amarrada com seu nome. Compraram micro-ondas, colocaram micro-ondas na escola para quem quiser levar as coisas e poder esquentar na escola. Pois é, e é o que está acontecendo, segundo meu próprio filho falou, né? Complicado, né, gente? Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o que dá até tentar ver se consegue mudar alguma coisa nisso aí, né? Quem sabe a gente consegue fazer uma campanha aí, ó. Vamos tentar mudar um pouquinho essa situação. Mas, enquanto isso, bora preparar isso aí. Gente, ó, já piquei o frango, já limpei ele aqui. Agora eu vou temperar. A Eric já tá ali ralando a cenoura pra mim. Eu vou temperar o frango, vou colocar no fogo. Gente, eu não vou usar isso tudo pra fazer os sanduíches, tá? Mas eu já tô temperando aqui, gente. Tem mais de 3 quilos de frango, tá? E eu peguei uma promoção muito boa, porque eu paguei R$22 nessa bacia de frango, de peito de frango com osso, tá? Porque ou coisa que tá cara é o peito de frango, né? Mas eu consegui pegar uma promoção e paguei R$22 nesse peito de frango aqui, ó. Eu vou até pesar para poder tirar as dúvidas, mas tá bem pesado essa bacia. Não deve dar uns 2 quilos e pouco, não deve nem chegar a 3 quilos não, mas eu vou pesar aqui pra gente saber. E aí eu já vou deixar alguns prontos, já desfiado no congelador, porque aí é só eu pegar na hora para poder preparar, seja para fazer para almoço, para janta ou para preparar um lanche. Então eu já vou fazer isso, eu já vou temperar, vou preparar toda a carne, vou desfiar toda a carne e já vou deixar nos potinhos congelados. Gente, ó, Eric já ralou aqui para mim, ó, ralou bem fininho, tá vendo? Porque ela vai ser cenoura crua. E aí eu vou deixar ela na geladeira também, tá? Você pode conservar na água, dura por mais ou menos uma semana. Não vai estragar a sua cenoura, tá? É só você deixar na água bem tampadinha dentro da geladeira e você vai poder usar. Eric tá aqui, ó, tirando casca de alho pra mim. Colocar ali dentro que a gente vai triturar, que eu vou aproveitar, gente, pra poder deixar um alho frito, fazer o alho frito, que a gente chama de alho frito, que é o alho desidratado, sequinho, para usar, que eu gosto muito de colocar na salada e até mesmo nesse sanduíche aqui. Então eu vou aproveitar para fazer isso também. Ó, já coloquei o frango aqui no fogo, acabei de dar uma mexida nele, tá? Coloquei até na panela de pressão aqui. Já botei ele aqui, tô deixando ele aqui dentro agora, que eu vou fazer o frango normal, gente. Se alguém quiser fazer esse lanche aí, você vai fazer seu frango normal, desfiar do seu jeito aí, tá? Ó, aqui o Eric já triturou e eu deixo assim, gente, ó, pedacinhos maiores, tá vendo, ó? Aí, já triturou eles. Aí eu espalho bem ele aqui, que ele tá bem úmido. E eu vou fazer o quê? Eu vou levar ele pro forno aqui agora. Eu já até liguei meu forno aqui, ó. E ele já vou colocar ele aqui dentro, ó. Que aí eu já vou aproveitar o meu forno pra fazer uma batata assada aqui, ó. Vendo? Já tá ali. Ó, sobre o alho, gente, o que você tem que fazer toda hora é isso aqui, ó.
Abrir, dar aquela raspada, dar aquela batidinha e espalhar de novo. Gente, eu acredito que deve ser muito mais rápido e muito mais fácil fazer isso no air fry. Só que eu não tenho air fry, então eu coloco no forno, né? E aqui eu já aproveitei para fazer duas coisas. Coloquei a batata lá no fundo e vou colocar o alho aqui na frente, ó. Outra coisa que eu vou falar com vocês, eu sempre fiz esse alho, é a segunda vez que eu vou fazer no forno. Se você me perguntar se eu gosto de fazer, não. Eu prefiro fazer ele como eu fazia antes. Eu colocava ele no tabuleiro e colocava em cima da chapa do fogão de lenha. No cantinho do fogão de lenha, eu ia fazendo comida, ele ia lá secando, né? Mesmo que eu não secasse ele um dia, ia um ou dois, mas assim que eu fazia, eu preferia fazer assim. É a segunda vez que eu tô fazendo no forno. Confesso que eu prefiro muito mais fazer em cima do fogão de lenha. Eu acho muito mais prático, mais fácil de fazer, né? Mas dá certo, tá, gente? Eu só acho que é mais demorado. No air fry eu não sei, porque eu nunca fiz. Então eu não sei como é que vai ser, né? Mas quem tem, por exemplo, um desidratador, né? Que muita gente tem aquela air fry que é desidratador junto, que é o meu sonho de consumo aí. Aqui ela deve ser maravilhosa para fazer isso, gente. Eu acredito que ela deve ser muito mais rápido, muito mais fácil. Então agora é só aguardar. Enquanto isso, agora eu vou lavar o alface, vou secar aquele caminhão de louça que tá ali, enquanto o frango tá no fogo e as coisas estão no forno. Aí, gente, ó, meu alho ficou fritinho, ó. Olha aí. Tá vendo? Só casquei, passei no triturador e ficou mais ou menos, gente, meia hora no forno, tá? Mais ou menos meia hora, ó. Ele tá quente ainda, ó, mas tá sequinho já, ó. Aí aqui eu já posso usar pra pôr numa salada, pra pôr igual, por exemplo, aqui a salada que eu vou fazer, salada não, sanduíche, botar pedacinhos de alho, ó. Ele não perdeu nenhum nutriente dele, porque ele secou não, tá, gente? Coisas secas, desidratadas, não fazem diferença não, só que não perde nada dele. E é isso, ó, tá aí. Pessoal, ó, o meu frango aqui tá pronto, tá? Não tá aparecendo muito não, gente, mas ele ficou mais douradinho, ele ficou douradinho, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ficou douradinho. Eric já tá aqui arrumando a comida dele, vou dar um pedacinho dessa carne pra ele, depois eu vou deixar aqui pra desfiar. Aqui, como eu mostrei, tá a cenoura, a alface tá aqui, milho tá aqui, o alho eu coloquei aqui. E, gente, ó, pra quem é preparador, ou pra quem quer guardar e aproveitar o preço, igual que eu fiz em 2022, eu tinha bastante alho frito, mas fui consumindo e não fui fazendo mais. Mas a intenção, eu tenho só um vidrinho ali pequeno e agora a intenção é poder fazer mais. Eu fiz esse fresquinho para poder mostrar de uma vez, né? Aqui tá o milho que eu comprei do moço, né? Tá aqui dentro. E, ó, batata doce e batata inglesa aqui, ó, assada. Uma forma, gente, de fazer essa batata aqui também, para quem gosta muito e faz, é a linguiça de churrasco, tá? Colocar a linguiça de churrasco aqui no meio fica uma delícia também. Bom, eu vou começar aqui a preparar. Gente, ó, peguei só um pouco, tá? Que é pra fazer lanche só pra hoje e pra amanhã. Ó, uma quantidade até boa, tá? De frango, desfiei. Agora eu vou pegar, ó, duas colheres aqui bem cheias de cenoura. Acho que eu vou até pôr um pouco a mais aqui. Ó, foi. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma, duas... 3 também, colherzinhas rasas de milho verde. Agora eu vou pegar o restante dos ingredientes. Pessoal, olha só. Coloquei aqui dentro, ó, azeitona, tá? Ó, azeitona. Coloquei alho, aqui, ó, tá vendo? Alho frito. Coloquei um pouco de creme de leite, maionese e batata palha. E agora eu vou mexer isso aqui, tá? Só que não tá dando certo eu ficar mexendo com uma mão só não, então eu vou mexer pra vocês verem e depois eu mostro. Ó, cenoura, gente, coloquei no potinho menor, coloquei água, tá vendo? Ó, tá cheio d'água aqui, acabei de colocar água, ajeitei. Vou tampar com uma tampa que fique bem lacrada aqui, agora, ó, e vou levar pra geladeira. Gente, não vai estragar, tá? Mas assim, você tem que consumir, gente. É no máximo estourando em 7 dias, gente. Não é pra você largar o troço na geladeira um mês, não, tá? Mas aí, ó,
tampa. Essa tampa aqui tem pressão e ela fica fechadinha, ó. Tem que imprensar de novo, porque ela soltou. Fica fechadinha e você vai deixar na geladeira. Agora, gente, ó, eu só vou fazer isso mesmo, ó. Pego o pão, vou abrir aqui, aí eu coloco, ó. É mais ou menos, gente, 3 colheres que eu coloco aqui, ó, de... Ó. Aí você pode pôr um pouquinho mais de maionese, gente, pra ele poder firmar bem, ó. Ó. Eu vou pegar um pano aqui pra mim ir limpando a minha mão, que depois eu vou pôr esse pano até pra lavar. Ó, agora eu vou pegar uma folha de alface, ó. Eu pico ela assim em alguns pedaços. Ou você pode picar em tirinha também, não vai fazer diferença. Pode pôr tomate também, tá, gente? Só que assim, eu não gosto de pôr tomate porque ele dá água, né? Ele dá água, então eu prefiro não colocar. Pode colocar, ó, no plástico filme ou no papel... No papel toalha... papel toalha não, papel alumínio. Papel alumínio. Deixa eu tirar aqui, o trem difícil de tirar, gente. Ó. Pronto, gente, ó. Passou. Enrolou. Aqui, ó. Esse aqui já tá prontinho pro Eric comer logo, ó. Que é o dia que ele vai pro jiu-jitsu, então ele nem vem em casa hoje, por exemplo, ele vai direto. Então, ó, prontinho um lanche. Então você pensa, um lanche desse, com pão, frango, batata palha, cenoura, milho, azeitona, alface, vai sustentar e sustenta mesmo, tá, gente? Se você quiser mais saudável pra você, você pode botar o pão... Eita, que eu esqueci o nome. É aquele pão mais saudável, gente. Sumiu o nome da cabeça. Lembrei do nome, esqueci o nome. Mas é isso, gente. É isso que você vai fazer, ó. É isso aqui. Isso que eu vou repetir agora com essa quantidade que tá aqui. Já deixar os lanches assim prontos. Gente, então, aquele cadinho, aquela travessinha, ó, rendeu 3, 6, 7, 8 sanduíches. Olha aí, 8 lanches. Esse aqui até tá com a casquinha, com a parte de casca, mas eu deixei esse mesmo. Rendeu 8 lanches. Então, assim, vai dar pro Eric levar logo pro jiu-jitsu, pra ele levar pra escola amanhã, pro Wagner levar amanhã. E aí, na segunda-feira, eu faço mais, né? Que eu não vou preparar um monte, já vou deixar o frango pronto, as coisas prontas, só pra preparar na hora, né? Assim, pra fazer. Mas tá prontinho aí, ó, olha aí. Ficou até bonito. Ó, eu acho que dá pra me fazer pra vender, hein, gente? Sei o que vocês acham? Vocês iam comprar? Olha que delícia, gente. E sabe o que eu tô querendo fazer, gente? Fazer um com fraldinha. Eu vi uma moça fazendo no TikTok. Eu vi ela fazendo com fraldinha. Tô pensando em fazer a fraldinha, desfia a fraldinha, em vez de frango, fazer com fraldinha também. Aí ela não mistura a fraldinha, ela mistura só a cenoura, as coisas, né? E não mistura carne. Aí ela coloca a fraldinha, depois coloca a mistura da batata com maionese, cenoura, tudo, depois alface, tomate, né? Essas coisas assim. Eu acho que é uma boa, gente. Vai me salvar fazer esses lanches, até porque para quem precisa trabalhar, tá estudando, tem a casa, ficar parando para fazer lanche. E se eu ficar comprando um monte de biscoito, gente, vai ser muito pior. Ai, coloquei aqui agora para aproveitar para falar com vocês. Gente, então, o que eu tava falando? Deixa eu prender meu cabelo de novo aqui, gente. O que eu tava falando? Que, assim, pra quem tá na correria, isso ajuda muito. Igual às vezes, Eric às vezes chega em casa e ele não tem nem meia hora pra ele trocar de roupa, comer alguma coisa e sair rápido. Às vezes esse tempo dele é 15 minutos. É o tempo que ele tem pra sair correndo de novo. A mesma coisa o dia que a gente vai pra igreja. Então, assim, fica muito corrido. Ontem, por exemplo, nós fomos na igreja. E aí deu tempo. Ele chegou num horário legal, deu tempo dele jantar. Ele chegou, a janta tava pronta. Eu sempre gosto de terminar a janta até umas 6h15, né? Até porque eu faço janta pra dar pro almoço. Porque eu arrumo a marmita do Wagner, né? Então, eu faço a janta, arrumo a marmita do Wagner e a gente
janta e almoça, né? Então, como eu gosto de de jantar cedo, então assim, 6h15 no máximo eu tô terminando a janta. Então, já arrumo a marmita do Wagner e a gente janta. Só que aí, assim, às vezes Eric chega e nem janta, come um lanche. Mas quando ele chega cedo, igual ontem, que ele chegou, eram umas 6h25, ele chegou em casa, ele conseguiu jantar. Então, ele já jantou, então nem precisou de lanche. Mas quando chegou, ele jantou de novo, gente. Quando ele chegou da igreja, eram umas 9h40, e a gente tava aqui dentro de casa já. Ele jantou de novo. Então, assim, essa fase come muito, né? Então, eu tô tentando fazer algumas coisas que sejam saudáveis e que nos ajude, né? Nos ajude aí para que ele possa também se alimentar melhor, já que ele já é muito alto, muito magro e ele acabou perdendo massa, né? Então, ele precisa recuperar essas massas, como vocês viram hoje aí, ó, o almoço dele foi muita batata inglesa, muita batata doce, carne e um pouquinho de arroz. Esse foi o almoço dele, né? E hoje ele nem, como ele foi mais tarde para a escola hoje, porque ele tá sem professor de uma matéria, hoje ele foi mais tarde, ele falou: mãe, não vou nem levar lanche não, porque, né, vou chegar lá já na hora do lanchinho da tarde e eu já lancho aquele lanche do colégio mesmo e já vou estar vindo embora. Então, ele hoje não levou, mas amanhã, por exemplo, ele já estuda o dia inteiro. E quando ele chegar logo, ó, já vai estar pronto para ele. Na verdade, né, uma pessoa vai pegar aqui em casa as coisas dele, porque hoje acho que ele nem vem em casa, porque tem algo para eles fazerem, sei lá. E aí ele nem vem em casa, a pessoa vai pegar ele direto no colégio lá, uma pessoa que é da nossa família, né, que pega ele pro jiu-jitsu e aí vai pegar ele lá no colégio e ele já vai direto para lá. Então a pessoa vai passar aqui em casa, vai pegar o lanche dele, eu já vou mandar. Então assim, vai ser muito mais prático pra mim fazer isso, porque hoje eu perdi, por exemplo, a manhã inteira, mas eu já deixo o lanche, tipo assim, se eu fizer uma quantidade maior, né, igual segunda-feira, se eu parar pra fazer uma quantidade maior, que eu tenho 8 lanches. Então, assim, se ele for comer um por dia, são para 8 dias. Só que acontece que ele come, né, na segunda e na quinta ele vai comer mais. E a outra coisa é que Wagner também vai levar. Então, vai ser mais prático. Então, você vê, ó, eu fiz 8 e olha que eu não fiz nem o pacote de pão de forma todo. Então, assim, é um gasto que eu tenho e eu preparo tudo e deixo pronto. E outro detalhe, gente, precisa ficar por baixo do congelador, tá? Isso aqui precisa ficar por baixo do congelador, tá? Então, assim, é isso. Eu deixei a dica pra vocês aí de adiantar. Gente, eu falei que eu perdi a manhã inteira, mas eu não perdi a manhã inteira, não. Eu acho que se eu fosse botar na ponta do lápis aí tudo que eu fiz, é porque eu fiz uma quantidade grande, eu não falei pra vocês, mas o frango deu quase 2,5 kg de frango. Então eu já preparei aquele frango todo, de peito de frango, né? Preparei tudo. Aí Eric ralou a cenoura pra mim. Enquanto eu fiz todo o serviço da casa, eu arrumei a cozinha, eu já fiz almoço pra gente almoçar, eu lavei roupa, ajudei Eric aqui com o trabalho do colégio, resolvi outras coisas que eu precisava resolver. Então, assim, até assistir uma live enquanto eu tava fazendo isso daqui, eu fiz, gente. Então, assim, se você tirar focadamente só pra fazer isso, você não leva nem 2 horas fazendo. Então, não vale nem 2 horas pra fazer, e você pode fazer uma quantidade igual ali eu fiz. Se eu, né, quisesse, eu poderia ter feito aqui o lanche pra semana toda. Só que hoje aqui não compensa fazer, porque é quinta-feira. Então, eu prefiro deixar para fazer uma quantidade maior na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira cedo eu já vou preparar o frango, já vai estar pronto, então vai ser só misturar e eu já vou deixar pronto, né? E aí é mais prático para mim. Mas é isso, gente, é isso que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês aí. Ensinei vocês aí o alho frito, como que eu faço. E tá até aqui no vidrinho que eu já até coloquei no armário, ó. Tá aqui, tá vendo? E qualquer dia desse a gente vai fazer uma quantidade maior, gente. E qualquer dia desse, gente, eu vou mostrar pra vocês, ensinar pra vocês como que eu faço a minha conserva de feijão. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Não vou ter como mostrar, porque o caixote tá pesado, eu não consegui levantar. Eu não consegui levantar o fedor do caixote de baixo, eles estão um em cima do outro. Eu não consegui levantar o caixote ali. Não consegui, gente, aí eu fiquei com medo, porque tá pesado, um monte de vidro, né? Aí eu fiquei com medo. Mas é isso que eu vou mostrar pra vocês qualquer dia desse, tá? Eu só tô esperando porque tem um feijão específico que eu quero comprar pra fazer essa conserva de feijão.
E eu quero comprar também no dia uma calabresa para fazer um feijão com calabresa, o outro sem, pra gente preparar feijão, deixar todos no vidro pronto. Uma forma de você conservar e ter na hora da emergência. Eu já mostrei aqui no canal, acho que tem shirts aqui também mostrando eu abrindo vidro de feijão perfeitamente. Tem vídeos aqui também mostrando, vídeo de dezembro, de janeiro, né? Eu mostrando aqui, tá? Gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá? Vou deixar aqui de novo, só pra vocês ficarem querendo comer, gente. Tá bonito, hein? E o que eu quero dizer pra vocês? Que vocês tenham certeza de que vocês se prepararem, se organizarem a sua semana, vocês não estão perdendo em nada, tá? O que vai ajudar e muito na sua rotina para você poder desenvolver mais a sua semana e o seu dia, tá? Você tirar, igual que às vezes eu costumo fazer na segunda-feira, eu já tiro para lavar roupa, eu já tiro para limpar minha casa, para lavar os banheiros, já preparar comida para a semana. Então, de terça-feira para frente, eu fico muito mais tranquila. Eu tenho muito mais tempo para cuidar da casa em outras coisas, para trabalhar, como vocês sabem que eu trabalho no ateliê, faço encomendas, e a coisa demorada, é tudo feito à mão, e para estudar, para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para orar, tem muito mais tempo. Eu tiro um dia para organizar minha vida, para ser Marta, literalmente Marta, para trabalhar muito. De preferência eu coloco um louvor lá para Maria ficar aqui dentro trabalhando, tá? Se você não conhece essa história da Marta e da Maria, tá lá no livro de Mateus, livro de Lucas, livro de Marcos, tem essa passagem. Então assim, eu tiro para ser literalmente, né? Me ligaram aqui, gente, e é isso. Eu coloco a Marta para funcionar nas segunda-feira, costuma ser assim aqui em casa, porque aí eu tenho todo o tempo do resto da semana para ser muito mais Maria, né? Porque a Marta já se organizou, então você cria uma rotina que você se ajuda, né? E então fica a dica para você aí, né? Porque ser Marta é necessário, ser Marta é obrigação, mas ser a Maria é indispensável, é indiscutível, é inegociável. Então, para você não conhece, assim, a Marta era a irmã de Lázaro, eles eram primos de Jesus. E Marta, ela se preocupava muito com a hospitalidade, e fazer muitos pães, e fazer muitos doces, e limpar a casa, e arrumar a casa, e organizar a casa quando ia receber visita. Maria, ela já se preocupava mais em ficar sentadinha lá, só absorvendo de Jesus, só ouvindo, só participando da comunhão. Então eu acredito que nós hoje, principalmente que somos mulheres, donas de casa, nós precisamos, devemos e temos a obrigação de sermos Marta. Mas não podemos de jeito maneira negociar de maneira alguma o nosso papel como Maria. Aquela que tem tempo para se dedicar para Jesus, aquela que tem tempo para orar, aquela que tem tempo para buscar, aquela que tem tempo para fazer um jejum, para fazer um propósito, para estudar, para ler um bom livro que edifique a sua vida espiritual. A gente precisa ter esse tempo. E quando eu comecei a fazer essa organização de na segunda-feira tirar para cuidar da casa e de terça, né, até a sexta no caso, vamos botar assim, que é os dias que o Wagner e o Eric, né, estão trabalhando e estudando, eu tenho muito mais tempo para essas coisas, né, para ter uma dedicação a mais como a Maria, irmã de Lázaro, né. Então é isso, gente, fica a minha dica para você que tá, seja Marta, você não faz mais que a sua obrigação, você não faz mais do que o seu dever, mas ser uma Maria tem que ser inegociável, tem que ser indiscutível essa situação. Então, fica aí o alerta para você, fica a dica para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Beijão no coração de vocês, já deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreva por aqui, fica aqui com a gente, tem muito mais vindo por aí. Tchau, gente!